Bom dia a todos e todas, é um prazer. Quero agradecer à Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação por esse convite. Eu acho que o tema é extremamente relevante e eu acho que o foco na epidemia, na pandemia e as questões dos efeitos na saúde, acho que é uma variável muito importante para ser analisada e eu trago aqui muito mais uma reflexão pessoal do que dados quantitativos ou dados de pesquisa estruturada. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação. Na verdade, a gente vai tentar aqui abordar os efeitos da pandemia na saúde no Brasil e fazer talvez algumas reflexões do momento atual e, a partir dele, tentar pensar um pouco como é que nós vamos trabalhar daqui em diante. Pode passar o próximo, por favor? Eu tenho aqui. Ele apareceu aqui agora. Será que eu consigo? Não, tá bom. Pode seguir por aqui, Oswaldo, já está tudo certo. O que traz a pandemia? Traz um vírus totalmente desconhecido, que a gente não conhecia, que tem alta transmissibilidade, rápida disseminação e é extremamente letal. E pegou nós, eu digo não só o Brasil, mas o mundo inteiro, despreparado para enfrentá-lo. Isso ocasionou uma modificação drástica das atividades cotidianas, afetando a todas as pessoas, individual e também no nosso processo coletivo de vida social. Tendo em vista que a gente não tinha mecanismos e sistemas e formas de intervenção rápida, as medidas drásticas de isolamento foram consideradas aquelas medidas que permitiria diminuir a rápida disseminação e a transmissibilidade e, consequentemente, trabalhar com a letalidade desta pandemia. A não existência é que nos causou uma grande dificuldade de enfrentamento, porque normalmente a gente tem alguns instrumentos de intervenção rápida que permitiria, teoricamente, mudar a história natural da doença, mas que não foi possível. E tendo em vista a facilidade, a abrangência e a grande transmissibilidade, permitiu, ou melhor, facilitou decisões disseminadas e descentralizadas para a gente dar conta do que a gente estava enfrentando. A próxima, por favor, Tiago. Na verdade, o que eu coloco é que ela descortinou as desigualdades sociais que a gente imaginava que estávamos trabalhando, estávamos diminuindo, e como a apresentação da Rosana e da Enide mostrou claramente que as desigualdades estavam presentes, elas foram, de alguma maneira, contemporizadas, mas não suficiente para tentar ser possível construir uma sociedade mais justa, equitativa e inclusiva. Do ponto de vista geral, por não termos mecanismo de prevenção e proteção e tratamento, a priorização foi dada na ênfase na assistência hospitalar, por causa da alta letalidade e por causa do nosso desconhecimento de qual eram as etapas de transmissibilidade desses vírus. E, para tanto, se deu ênfase em tecnologias de alta complexidade, porque elas estavam centradas na questão internação e morte. E encontrou nesse país uma desigualdade na oferta de atenção à saúde. Por quê? Vários avanços que a gente tinha no SUS desde 88 estavam pautadas na igualdade e na inclusão, através da atenção básica que permitia uma forma de cobertura universal, que era um dos princípios do SUS. Mas, tendo em vista a necessidade de uma atuação em alta complexidade para evitar morte, a maioria dos municípios não estavam preparados para isso. E, da outra forma, a carência de conhecimento científico estruturado para as indicações terapêuticas ocasionou um grande outro problema, é que surgiram alternativas não validadas de efetividade que inundaram, seja através do conhecimento científico pouco estruturado e principalmente pelas mídias sociais, que tornaram esta influência extremamente maléfica para o encaminhamento do processo de enfrentamento da patologia. Acho que a coisa mais importante que eu diria, que houve diretrizes conflituosas entre os entes federados. Como mostrado pela Rosana, houve uma total carência da coordenação federal que exigia um processo de trabalho coordenado
na medida em que o SUS, desde a sua implantação, desde 80, foi fortemente implementado pelos municípios, porque isso é que dava capacidade do território e capacidade de inclusão, que, na verdade, não respondiam à assistência hospitalar nem à alta complexidade. E essa estava centrada em alguns municípios, não necessariamente ainda nas regiões de saúde desenhadas, mas focadas aonde você tinha tecnologia e hospitais de grande porte e que não tinha uma distribuição equitativa e nem homogênea no território brasileiro. A próxima, por favor. Então, foi um evento extremamente importante que, na verdade, tem permitido a gente aprender como se utiliza a avaliação para tomar a decisão. Eu quero aqui retomar um pouquinho que, para mim, tomada de decisão é a capacidade de poder mobilizar algum recurso para você poder mudar alguma situação, qualquer seja ela, principalmente situações sociais. E aí, a necessidade da pandemia trouxe a possibilidade de usar indicadores quantitativos disponíveis para monitorar e avaliar a epidemia, porque ela exigia decisões rápidas. E pelo qual não tínhamos tempos de fazer coleta de dados primários ou dados que não permitissem trabalhar a heterogeneidade do território e a heterogeneidade da transmissão e da forma de comprometimento do Covid-19, tendo em vista as diferenças sociais que foram tão bem apresentadas pela Rosana e pela Enid. E aí, ao utilizar indicadores quantitativos, houve modificação de recursos para determinados eventos e que foram, em princípio, quase definidas pela escolha dos indicadores. Ao definir casos, internação e óbito, os indicadores direcionaram rapidamente para que os recursos fossem mobilizados para tecnologia de alta complexidade, que tinha uma distribuição desigual em todos os territórios. A próxima, por favor. Então, ao direcionar a incorporação de alta tecnologia, a descentralização permitiu providências imediatas, mas inequitativas, e que acarretou uma desarticulação entre os distintos gestores do SUS. O nível federal se isentando desse processo, o nível estadual centrando na capacidade de resposta de alta tecnologia que estava em municípios de grande porte e na mão dos gestores estaduais, e os municípios pequenos totalmente dependentes dos gestores estaduais para poder resolver as questões de alta letalidade. Descortinou as diferenças entre o setor público e privado. Ao trabalhar com alta complexidade, se identificou claramente a grande desarmonia entre a distribuição desses tipos de recursos entre o setor público e privado, com grande privilégio do setor privado e uma necessidade urgente do setor público de estar armando hospitais de campanha e distribuição de respiradores que não necessariamente estavam disponíveis em todo o território, porque dependia da disponibilidade de recursos humanos capacitados e uma rede hospitalar totalmente equipada para dar conta da alta complexidade que são os agravos decorrentes do Covid-19. Então, isto trouxe a curto prazo que se postergou a atenção a outros problemas de saúde de alta frequência, porque todos os serviços foram mobilizados para o Covid-19, desde a atenção básica, a média complexidade e a alta complexidade. Próxima, por favor. Então, como avaliar a saúde após a pandemia? Acho que esse é um problema e acho que a Enid já pautou todos os problemas que nós temos pela frente pelas ODSs e a Rosana pautou claramente qual a desigualdade existente na nossa estrutura social de construção que vai nos pautar desafios de agora em diante. Primeiro, descortinou a interdependência e contradição existente entre os determinantes de saúde. Então, eu aqui dou como exemplo. Na hora que a gente definiu que para a gente poder achatar a curva, havia necessidade de manter o isolamento, pouca mobilidade e paralisação da atividade coletiva, chegou no momento que a determinante social, econômica, desencadeou um processo de que
esta decisão tinha que ser tomada, e aí trabalhamos com duas dimensões: as dimensões de saúde, do risco, e a dimensão de poder prover alguma forma de incentivo para a retomada da economia, na medida em que a própria pandemia, através das medidas adotadas num primeiro momento, que é o isolamento e a não mobilidade, levou a uma quantidade enorme, seguramente calculada a quase 30 milhões de pessoas, de perderem uma possibilidade de ter um insumo, uma entrada econômica para se sustentar. E após alguns meses desta proposta de isolamento, houve a necessidade de poder flexibilizar, e aí a minha visão é a contradição entre a saúde e a economia, o bem-estar e a saúde mental. Então, que traz como captar os detalhes das condições de vida e da oferta de serviços para a pauta do nosso trabalho de avaliação. E aqui eu quero talvez fazer uma reflexão sobre avaliação e monitoramento, na qual a gente não tem um consenso na área, mas para mim a gente ficou o tempo todo avaliando o resultado. Quer dizer, caso é nosso denominador, mas internação e óbito o nosso numerador. E isso levou que a gente tivesse o tempo todo tentando minimizar o resultado da nossa ação. Agora, nós fomos insuficientes no monitoramento da saúde e da doença, que era, em princípio, fazer um processo de vigilância epidemiológica pela rede básica de todo caso identificado, seja leve ou grave, que pudéssemos estar mapeando todos os contatos e fazendo todas as pesquisas de PCR e toda a análise de anamnese para tentar identificar se elas se tornaram fontes ou não, e ao se tornarem fontes, a gente fazer um isolamento vertical que permitiria a não divulgação rápida como nós estamos tendo. Acho que também vale a pena colocar aqui que nós temos uma grande quantidade de assintomático que em determinado momento da sua história eram também fonte de infecção e que a gente só poderia ter tido capacidade de, pelo menos, identificar algum deles se tivéssemos fazendo rastreamento retrospectivo de todos os casos sintomáticos graves ou leves nos últimos 15 anos para identificar contatos e fazer uma pesquisa epidemiológica desses contatos para tentar ver o quanto deles eram fontes, seja sintomáticas ou assintomáticas. E a outra coisa acho que despertou, e eu acho que é uma coisa muito importante, a solidariedade da sociedade civil. E a sociedade civil foi solidária no processo de prover uns instrumentos, principalmente os equipamentos de proteção individual, para tentar dar condições mínimas para a gente tentar evitar a transmissibilidade, principalmente nos profissionais de saúde, e em algumas locais em que houvesse aglomeração e maior densidade populacional. Mas, no fundo, nós ainda tivemos um problema, porque, do ponto de vista formal, como apresentado pela Eni e pela Rosana, o problema da pandemia ele só descortinou uma desigualdade que já existia e foi potencialmente agravada pela pandemia e pelas ações que tomamos para o controle da pandemia, que de algum modo repercutiram algum grau de controle da doença, mas também pioraram fortemente as desigualdades sociais que, em princípio, imaginávamos que estávamos progredindo. Mas eu acho que, seguramente, houve uma ruptura muito grande em todas as etapas de desenvolvimento gerado pela pandemia. A próxima, por favor. Então, para avaliar os efeitos da pandemia, nós temos que pensar como é que podemos monitorar melhor a pandemia, porque acho que esta foi uma etapa que a gente fez muito pouco e não estamos conseguindo fazê-lo. E aí eu acho que os municípios, mesmo pequenos, mesmo que não tenham recurso, mesmo que ainda não possam estar trabalhando, ao ter o primeiro caso, deveriam estar fazendo monitoramento desse caso para que permitisse a identificação dos casos e das fontes. E aí eu quero pautar um pouco que alguma coisa confundiu na pandemia. O fato de a gente ter dois tipos de exame, um PCR e outro antígeno, e quando nós fomos bombardeados, que nós fazíamos poucos testes,
começamos a fazer vários testes de antígeno, de antígeno de anticorpo, IgM e IgG, que, na verdade, ele é um excelente teste para a gente entender a prevalência da doença e quem já teve a doença e, consequentemente, se não está na fase aguda, não é mais foco. Mas isso não é suficiente para a gente controlar a transmissibilidade, porque para controlar a transmissibilidade, o teste mais importante é o RT-PCR, que identifica a presença do vírus no orofaringe, e eles são focos de transmissão. É contra eles que precisamos de 1,5 metro de distância, de face shield, de máscara, lavar bem as mãos, mas nós estamos trabalhando, eu diria, de uma forma bastante controversa nesse processo de monitoramento da pandemia. Eu não tenho dúvida que levou a uma desorganização social e econômica da sociedade. O fato da pandemia ter permitido que a gente fizesse um achatamento através do isolamento, não movimentação e não aglomeração, teve um impacto importantíssimo em todo o processo de trabalho informal da sociedade, que agravou não só as condições básicas de trabalho e de insumo, mas também agravou muito todas as etapas de manter as atividades sociais. Por exemplo, na educação. A parte da população de estudantes mais afetada foi aquela que não está conseguindo acompanhar a educação remota proposta em todos os níveis para todos os estratos sociais. E nós não estamos dando conta, seja do ponto de vista da estrutura de processo de educação, como de infraestrutura para propiciar acesso a essa camada da população que já estava desfavorecida e que foi agravada pela pandemia. E aí como enfrentar as desigualdades descortinadas pela pandemia? Qual a direcionalidade das políticas públicas para avaliar a efetividade do realizado? Eu acho que, para mim, são duas vertentes importantíssimas, porque se colocou que as políticas públicas para a pandemia, em todos os setores, tentou trabalhar a efetividade do controle da doença, mas gerou outras desigualdades inesperadas e talvez, em parte, não claramente definidas, que hoje trazem para o bojo do nosso processo saúde e doença mais problemas que teremos que enfrentar, que é como dar conta de todas as pessoas que não puderam ter acesso aos serviços de saúde por causa do Covid, mas têm processos crônicos em evolução que precisam ser controlados e que elas são fortemente agravados pelas desigualdades descortinadas pela pandemia. Eu quero só reforçar que a pandemia realmente trouxe à tona várias desigualdades que estaríamos imaginando que teríamos controlado ou minimizado, mas elas estão presentes e elas estão presentes de uma forma mais agravada na medida que mostrou que a própria construção de desenvolvimento no mundo ele tem outra lógica, a ponto de que para equipamentos de proteção individual nós dependemos da China e para produção de medicamentos dependemos da Índia. E aí depende de quem chega mais rápido para ter acesso a esses mecanismos de proteção e proteção. Basta ver o que está acontecendo com esta briga das vacinas. Basta ver como os países estão se armando para chegar e poder comprar a vacina antes de nós, países em desenvolvimento. A próxima, por favor. Bom, muito obrigado. Eu acho que só queria colocar mais uma coisa, é que eu acho que a pandemia descortinou, de alguma maneira, a não harmonia entre as ODS, que nós a elaboramos de uma forma harmônica, congruente, complementar, mas ela mostrou que nas crises e na forma como a gente tem implementado e com as dificuldades e inequidades que a gente tem desenvolvido a cada uma das ODS, tem trazido um desafio maior agora. Se como apresentou a ANI, nós vamos ter que rever as nossas metas, provavelmente, como proposta, nós temos que fazer, na avaliação, recortes que me permitam dizer quais estratégias foram mais efetivas agora para poderem ser mantidas
E quais das estratégias que vemos implementando até agora em cada uma do ODS, que ao não conseguir atingir as metas preconizadas, necessariamente precisam de outras estratégias. Então, acho que, voltando um pouco ao nosso desafio, quais processos temos que monitorar para saber se chegaram no patamar de efetividade sustentável? Quais estratégias que provavelmente talvez não valha a pena serem monitoradas porque elas não se mostraram suficientes para mudar condições de contexto? E quais das metas avaliadas ou propostas vão depender agora, nesta nova configuração da nossa condição social, que necessitam ser repensadas para a gente poder caminhar de uma forma talvez mais desarmônica, mas mais efetiva para a gente enfrentar as desigualdades que a pandemia trouxe para nós. Muito obrigado.